Olá, eu sou Walter Júnior e esse é o canal Direto ao Ponto. E hoje vamos responder a uma pergunta. O que a doutrina espírita fala sobre macumba feita com animais? Olá, eu sou Walter Júnior, faço parte do grupo espiritualista Trabalhadores do Bem. Esse é o canal Direto ao Ponto e vamos mais uma vez responder a um ouvinte que nos fez uma pergunta. E você também pode fazer a sua enviando a sua dúvida para o e-mail contato@trabalhadoresdobem.com ou deixando aqui no comentário deste vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e, se tiver gostado do vídeo, clicar no gostei e compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. A pergunta da nossa ouvinte Graziela é a seguinte: o que a doutrina espírita fala sobre pessoas que fazem macumba usando animais? Tipo, usando ratos. Ouvi uma história de uma pessoa que costurou o nome do ex-marido na barriga de um rato. Quais as possíveis consequências para ambos? Vamos direto ao ponto. A doutrina espírita não trata desse assunto, sobre trabalhos de magia, seja magia tida como branca ou tida como negra. Campos magiados não são relacionados e tratados na doutrina espírita, entendendo a doutrina espírita como aqueles 5 livros que compõem a codificação que nós já explicamos em um vídeo anterior. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. E nas obras que vieram em seguida. E nenhuma delas é tratado este assunto. Então a doutrina espírita não trata deste assunto diretamente, apesar do que, em diversos outros livros subsequentes e até em livros psicografados pelo grande Chico Xavier, você percebe que os espíritos falam sobre elementos que muitas vezes são manipulados por entidades trevosas e por pessoas e médiuns incautos com a finalidade de prejudicar ou até de abençoar as outras pessoas. Vamos citar aqui alguns exemplos. Se você teve a oportunidade de ler o livro ou ver o filme Nosso Lar, você pode perceber que André Luiz, em dado momento, quando retorna para visitar a sua família e percebe que a sua esposa está se relacionando com outro homem, ele se aborrece. André Luiz fica chateado, perde o controle e temporariamente ele é levado ao ambiente umbralino onde ele estava antes. Quando ele se reconhece naquele ambiente terrível, ele sai do ambiente e vai para a beira da praia, respirar as energias marinhas. Se recompõe através daquelas energias e retorna para a casa onde ele morava, e é o momento onde ele fluidifica a água e cura o futuro marido de sua esposa. Naquele momento você percebe que as águas do mar, o ambiente marinho, profundamente impregnado de energia balsâmica, o fortaleceu, reenergizou, repotencializou sua capacidade fluídica. Ainda no livro Nosso Lar, podemos usar o capítulo 50, eu vou ler no nosso texto. Narcisa, para ajudar familiares de André Luiz, manipula substâncias com emanações do eucalipto e da mangueira para fazer remédio, diz ela no livro Nosso Lar, no capítulo 50. Vamos à natureza, não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Você pode encontrar um exemplo também no livro Ação e Reação, no capítulo 13, onde Silas, sem qualquer outro recurso, conduz Poliana a um bosque vizinho, onde energias imponderáveis da natureza, associados aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidos à enferma, que os inalava em longos sorvos. Finalizando, você pode também encontrar outra citação no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 5, onde André Luiz narra o trabalho dos espíritos em favor de criaturas encarnadas parcialmente desligadas do corpo físico na orla do mar, utilizando a atmosfera marinha impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. Essas citações da doutrina ou dos livros relacionados ao espiritismo, nessas citações você percebe certos detalhes que demonstram que a natureza influencia diretamente os seres vivos aqui na Terra. Podemos perceber não só na doutrina espírita, mas inclusive na Bíblia, no próprio Novo e o Velho Testamento, diversas citações. Eu aproveito e cito algumas passagens. Você lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22, Jesus tomou o cego pela mão e o leva para fora da aldeia. Coloca saliva com barro em seus olhos e inicialmente o cego não enxerga.
vê homens como se fossem gravetos. Em seguida, Jesus lhe impõe as mãos e, a partir daí, o cego enxerga com tranquilidade. No final do texto, do Marcos 8:22, Jesus ainda faz uma ressalva ao cego, ao antigo cego agora curado. Volte para casa, mas não passe por dentro da aldeia. Percebemos que Jesus manipula elementos que estavam à sua volta, a saliva, o barro, ou tira o doente de dentro da aldeia, muito provavelmente, diríamos até com certeza, devido à necessidade de um ambiente energético mais puro. Lembramos a passagem de Mateus 17:26, onde Jesus precisa atravessar uma aldeia, uma cidade, e sem nenhum recurso financeiro, já que a bolsa estava com outro discípulo, a bolsa de dinheiro, ele pede que um dos discípulos que o acompanhavam jogasse um anzol nas águas. O discípulo, diz ele, você vai pegar um peixe, vai abrir a boca do peixe e dentro terá uma moeda. Essa moeda será suficiente para que a gente atravesse a aldeia. Poderíamos citar ainda do Velho Testamento, Josué capítulo 6, versículo 1, onde a cidade sitiada, para que sejam derrubados as muralhas, faz-se um grande ritual durante 7 dias, com 7 trombetas, com 7 sacerdotes, dando 7 voltas em torno da cidade, e no final as muralhas caem. Em diversas outras passagens percebemos, não só no Espiritismo, mas também nos textos sagrados, que energias estão à nossa volta. Então eu respondo à nossa amiga Grazi. Grazi, o Espiritismo não fala sobre macumba feita com ratos. Porém, fora do Espiritismo, mas ainda dentro do conceito cristão, entre os grupos espiritualistas como o nosso, nós podemos reconhecer diversos textos que nos explicam sobre como funciona o trabalho de magia e magnetismo. Em um dos vídeos desta série, nós falaremos com mais calma sobre como funciona o processo de magia. No momento, podemos lembrar que qualquer processo de magia necessita de, no mínimo, 3 circunstâncias: mente, verbo e ação. É necessário que o mago use a sua mentalização, que ele verbalize falando ou cantando algum tipo de mantra e que ele tenha alguma atitude direcionada ao processo de magia. Dentro do contexto da magia, são necessários também os condensadores, que podem ser firmados tanto no reino vegetal, mineral ou animal, além de certos endereços vibratórios para que a vítima seja atingida. No caso da pergunta da nossa irmã Grazi, onde alguém costurou o nome do namorado na barriga de um rato, com certeza era para que o namorado ficasse aprisionado ou morresse, ou ficasse adoentado. No livro Magia de Redenção de Ramatiz, ele cita diversos elementos que são usados nos processos de magia, e nesse livro você poderá encontrar mais explicações sobre isso. Mas ainda na pergunta da nossa irmã Grazi, ela nos diz quais as consequências para os envolvidos. Eu diria, terríveis consequências. Existe uma lei básica no universo criado por Deus, em que toda ação gera uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Mais ou menos como se você pudesse plantar o que quisesse, mas fosse obrigado a colher tudo o que plantou. Sendo assim, aqueles que usaram de magia, de um processo de magia, que deveria ser usado para o bem, para a cura das pessoas, aqueles que usaram as ferramentas da magia para o mal, para trazer doenças ou para amarrações, serão responsáveis pelas atitudes que tomaram. A consciência cósmica nos informa que somos responsáveis pelas atitudes que tomamos, pelas atitudes que não tomamos e até pelas consequências dessas atitudes, sejam aquelas que onde agimos ou aquelas onde nos furtamos agir. Sendo assim, as consequências dos nossos atos são de nossa responsabilidade. E até as consequências daquilo que não fazemos também são de nossas responsabilidades. É importante que entendamos que quando você usa a criação de Deus para o mal, você está se filiando a uma certa classe de espíritos e a uma certa gama de energias que com certeza irão aproveitar ou esperar uma determinada oportunidade para agir sobre você. E aquela pessoa para quem foi direcionada a magia, por que ela sofreu? Por que ela sofre? Não há nenhuma relação entre sermos frágeis ao processo de magia ou de obsessão e a religião em que nós nos encontramos. Sejam os protestantes, os católicos, até os espíritas, os umbandistas, candomblecistas, budistas, enfim, qualquer outra crença. Todos nós somos frágeis diante do processo de magia. Basicamente, existem 4 razões pelas quais nós sofremos a magia.
Primeiro de tudo, pelo mundo em que nós nos encontramos. Nós estamos num mundo muito atrasado, onde a dor e o sofrimento permeiam a nossa existência. Segundo, a forma como nós nos relacionamos com a natureza. Nós não respeitamos a obra de Deus. Foi Deus que fez as árvores, foi Deus que fez os animais. E nós maltratamos os animais e destruímos a floresta e as árvores. Dessa forma, nós demonstramos o nosso profundo ódio ou desgosto com a própria obra de Deus. Terceiro, a forma como nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos da morte. Nós comemos vísceras de animais. Nós comemos vísceras cadavélicas. Nós nos alimentamos de elementos psíquicos extremamente densos. E os animais são mortos de forma extremamente angustiante e com profundo sofrimento. Toda esta carga emocional, todos os hormônios, todas as enzimas disparadas no momento do sacrifício do animal, nos abatedouros, nos aviários, impregnam esta alimentação. Até as frutas, as hortaliças, são colhidas de forma extremamente industrializada, sem respeitar a natureza. Nós nos alimentamos do sofrimento do outro. E, finalmente, o fato de nós não agirmos no bem. Nós, muitas vezes, cruzamos os braços. Poderíamos estar agindo no mal. Muitos não fazemos. Poderíamos estar agindo no bem, mas muitos também nada fazem. Apenas cruzam os braços. Cruzar os braços é fazer parte do mal. É não participar da obra de Deus, é não ajudar o semelhante, é não trabalhar no amor e na caridade. Sendo assim, nós nos mantemos em um ciclo de energias extremamente denso. Baixamos o nosso padrão e ficamos frágeis e dóceis ao processo de magia e de obsessão. Então, respondendo a nossa irmã Grazi, que perguntou quais as possíveis consequências para ambos: dor e sofrimento, doença, prejuízo físico, moral e espiritual. Ninguém conhecerá o reino dos céus até que tenha sido pago o último ceitil. E com certeza os débitos estão ficando para trás. Espero ter respondido a nossa irmã Grazi e respondido também qualquer dúvida que você tenha. Se quiser maiores esclarecimentos, deixe sua pergunta aqui no comentário deste vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no gostei aqui do lado. Se você está vendo o vídeo no Facebook, também compartilhe com seus amigos e clique no curtir se você tiver gostado. Esse é o canal Direto ao Ponto, eu sou Walter Júnior e mando um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau.